Boa tarde, boa tarde, Beto. Aqui é o Pedro e eu vou apresentar a parte do circuito do Tinkercad do trabalho dos dois transistores. Então, o que que acontece aqui nesse circuito? A gente tem os dois displays de 7 segmentos catodos e dois transistores NPN. Então, a gente quer ligar esses dois displays ao mesmo tempo. E para a gente economizar na pinagem, a gente vai acabar ligando, por exemplo, o A desse transistor, desse display, perdão, no A desse display também. Com o B é a mesma coisa, com o C é a mesma coisa, que nem você pode ver aqui. O C dele tá ligado no C do outro display. E o comum a gente vai acabar conectando no emissor de cada transistor. E esses dois transistores, eles fazem o efeito de multiplexação. O que seria esse efeito? Ele parece que os dois estão ligados ao mesmo tempo, mas na verdade o que está acontecendo é que esse aqui apaga e acende muito rápido, esse aqui apaga e acende muito rápido, se revezando. Então dá esse efeito de que os dois estão ligados. É, então, com os dois transistores aqui, eles só trabalham como chave, ou seja, ou só saturados ou só em corte. Enquanto esse aqui estiver saturado, esse aqui vai estar em corte, e vice-versa. Então, professor, agora eu vou passar a palavra para o Breno, que vai mostrar o circuito físico. Então, professor, primeiramente, boa tarde. Quem está falando é o Breno. Eu vou falar sobre a parte do código do nosso circuito. Bem, aqui primeiro eu declarei as variáveis de entrada, no caso os pinos A, que está ligado na entrada 2 do Arduino, o B que está na 3, o C na 4, o D na 5, o E na 6, o F na 8 e a G na 9. Essa daqui já é a declaração das colunas e linhas. Bem, por exemplo, aqui a gente pode ver A, B, C, D, E e F. Acendendo esses segmentos do display, ele vai formar um número zero. Aqui, por exemplo, o B e o C, acendendo esses segmentos, ele vai formar um número um. E assim por diante, o 2, o 3, o 4 e o 5 até o 9. Bem, aqui o int T1, eu declarei os transistores. Por exemplo, o transistor 1 está ligado na entrada 12 e o transistor 2 está ligado na entrada 11. E esse int X eu vou falar um pouco mais para frente sobre ele. Aqui no setup, eu declarei como saída, no caso output, que todos esses, tanto os LEDs como os transistores são dispositivos de saída. Se fosse um botão, por exemplo, seria input. Aqui o void loop eu vou deixar para explicar no finalzinho. E aqui esse void apaga, o que que acontece? A gente criou esse void apaga justamente para ficar mais fácil na hora do void loop. Para, por exemplo, a gente não ter que precisar fazer isso. A gente consegue substituir isso daqui só por apaga, parêntese, ponto e vírgula. E fica bem mais fácil e o programa fica mais curto. E o void número, eu até peguei como base o programa do senhor, que é para ele mostrar o número da variável que está aqui. Por exemplo, o número e entre parênteses o x. O número que o x valer, ele vai mostrar no display. Bem, agora falando sobre o void loop, bom, esse fora aqui eu vou deixar para explicar ele no finalzinho. Ele tem que começar apagando, então a gente apaga ele. Ele vai entrar nesse for, no caso seria do display das dezenas, e ele vai entrar depois nesse for das unidades. Ele vai apagar, e aqui é a parte da multiplexação, que um transistor vai ligar e o outro desligar, e ele vai mostrar o número X. No caso, o display da direita é o das unidades. Então, esse X aqui é aquela variável que eu falei no começo. Ela começa valendo zero. Então ela vai contar de zero, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque que acontece? É, esse display aqui, no caso, ele é o das unidades. Então, como eu tinha dito, ele vai contar de 0 a 9. E quando ele terminar de fazer essa contagem, o outro display ele vai virar para um. Bom, aqui, no caso, depois desse número X, ele vai dar um delay e vai apagar. Quando ele apagar, o outro transistor vai saturar, o outro vai entrar em corte e vai acender o outro display, fazendo com que mostre o número, esse número seja I, que no caso é essa variável aqui. Quando ele terminar essa sequência de repetição aqui, ele vai somar mais um ao x, por isso que eu coloquei x mais mais, para ele justamente fazer o seguinte, ele vai contar de 0 a 9, e quando ele terminar esse loop, ele vai mudar o transistor da dezenas para 1. Então ele vai contar de 10 a 19. Aí depois ele muda para 2, que vai ficar de 20 a 29, e assim até 99. E quando ele termina esse loop, eu coloquei dentro desse for, para não dar erro, ele vai zerar o x, fazendo com que assim que ele dê 99, ele volte para o zero. E não como acontece de, por exemplo, se a gente não voltar ele em zero, pode acontecer dele acender os segmentos aleatórios. Bem, professor, muito obrigado pela atenção e nosso trabalho foi esse.
Boa tarde, professor. Aqui é o Pedro Ernesto. E bom, no outro vídeo a gente tinha explicado esse mesmo circuito, só que montado no Tinkercad, na simulação. E agora eu passo a palavra para o Breno, que vai explicar ele montado fisicamente. Então, professor, primeiramente, boa tarde. Quem está falando é o Breno. Bem, para montar esse circuito na vida real, a gente utilizou duas protoboards, uma para a parte de multiplexação dos transistores, que é aquele esquema que eu já tinha dito, sobre um display estar acendendo e apagando muito rápido, que a gente não consegue perceber. Aqui o Arduino, aqui tá todas as ligações que a gente utilizou, as entradas PWM. E, bom, esse daqui é o display, o circuito funcionando. No caso, ele está contando de 0 a 99, como o senhor tinha pedido. E toda vez que ele conta, ele zera novamente. Bem, dá essa impressão de que ele está aceso, mas como eu já tinha dito, eles estão apenas alternando entre si. Então, enquanto um está ligado, o outro está apagado, e assim vai até 99 até zerar. Vou só deixar ele completar até 99. Bom, professor, muito obrigado pela atenção e nosso trabalho foi esse.